O bom perfume de Cristo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre este assunto. A Bíblia fala sobre o perfume de Cristo e eu convido vocês para que juntos nós possamos crescer nesse entendimento. Sejam todos bem-vindos. Que alegria estar aqui de volta. O meu nome é Aldair Feliciano. Como é bom estar aqui mais uma vez, trazendo para cada um de vocês uma mensagem da graça de Deus. O tema de hoje é o bom perfume de Cristo. Olha, este assunto é um assunto que nós precisamos entender. Para isso, você tem que estar inscrito aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, porque nós vamos trazer assuntos acerca do Evangelho da graça de Deus e acerca da escatologia. Esses assuntos são assuntos muito interessantes que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos para a mensagem de hoje, o bom perfume de Cristo. A leitura vai estar em 2 de Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo 14. O apóstolo Paulo fala algo muito interessante. Ele diz: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar o perfume do seu conhecimento. Por que o apóstolo Paulo está dizendo assim que em todo lugar é exalado o perfume do conhecimento? Porque o apóstolo Paulo foi escolhido pelo Cristo ressuscitado. Na estrada de Damasco, Paulo teve um encontro com Cristo. E o Cristo ressuscitado escolheu Paulo para se tornar um instrumento na mão dele. Paulo então se tornou um missionário, o apóstolo dos gentios. Paulo vivia então viajando em suas missões. Ele passava em várias e várias cidades, falando do evangelho do Cristo ressuscitado. O evangelho, este evangelho que é o evangelho da graça de Deus. Este evangelho não foi dado a Pedro, a Mateus, a João e a Tiago. O evangelho que foi dado a Pedro é o evangelho da circuncisão. Nós temos vídeo aqui no canal que você pode estar assistindo para você crescer nesse entendimento. E o evangelho da graça foi dado ao apóstolo Paulo. Paulo, então, foi escolhido para levar as boas novas deste tempo, as boas novas da graça de Deus, a qual foi estabelecida ali na cruz, de uma forma plena no ano 70, quando o templo de Salomão caiu. Nos assuntos da escatologia, nós vamos crescer nesse entendimento, por isso que eu sempre convido vocês, né? Vocês têm que estar inscritos aqui no canal, justamente para acompanhar estas mensagens que vai chegar para nós aqui. São conteúdos muito interessantes acerca da escatologia. Nós precisamos entender a escatologia, porque a partir do momento que nós entendemos a escatologia, fica mais fácil para a gente entender o evangelho da graça de Deus e nós também compreendermos qual que é a nossa posição diante de Deus. Por isso que eu sempre convido vocês para estar juntos aqui, inscrito no canal. Olha, e Paulo então vivia viajando, falando desse evangelho para os gentios, o evangelho da incircuncisão. Era o evangelho que era para os gentios e também para os judeus que fossem convertidos a Cristo. Paulo, então, está falando que em todo lugar que ele passava, ele deixava exalar o bom perfume de Cristo. Nós vamos entender aqui, nesta mensagem de hoje, que perfume é este que Paulo está dizendo? Será que é um perfume mesmo ou é uma figura de linguagem? O apóstolo Paulo está falando, na verdade, de uma figura de linguagem. Paulo está usando aqui esta figura de perfume para falar, na verdade, das riquezas e das conquistas da cruz, das revelações que ele recebeu do Cristo ressuscitado. Olha, Paulo então recebe as revelações. Paulo fala das conquistas. São riquezas insondáveis da graça de Deus. E o apóstolo Paulo chama isso, sabe de quê? Do bom perfume de Cristo. Por isso é que eu trouxe esse tema aqui hoje, o bom perfume de Cristo. E é o que eu estou procurando. Eu não estou trazendo coisas da minha ideia, eu estou simplesmente lendo, porque dentro das cartas do apóstolo Paulo, nós encontramos este bom perfume. Dentro das cartas do apóstolo Paulo, nós encontramos as conquistas de Jesus na cruz. Paulo traz exatamente isso, mostrando
quais foram as conquistas de Jesus na cruz, quais foram as vitórias de Jesus ali na cruz. Paulo traz as revelações da graça de Deus. Isso tudo é o bom perfume. São figuras de linguagem usada pelos judeus, né? Jesus usava muitas figuras de linguagem, os apóstolos também, os profetas. Paulo também não é diferente, usa-se figuras de linguagem. Paulo chama também todo esse conjunto de conhecimento da graça de Deus, de todas essas revelações que ele recebeu do Cristo ressuscitado. Paulo também chama as conquistas que Jesus conquistou ali na cruz, Paulo chama de couraça da justiça. Exatamente. Paulo então coloca nomes de figuras de linguagem às conquistas e às revelações da cruz. Isso é algo muito importante. E no vídeo de hoje o tema é o bom perfume de Cristo. Paulo está falando sobre este assunto. E para a gente entender melhor, vamos ler um pouco aqui do contexto. A gente vai voltar em 2 de Coríntios, capítulo 2, aqui mesmo, no versículo 12, a gente vai até o versículo 17. Pega a sua Bíblia e acompanha comigo. Olha, é interessante esse assunto. Paulo diz assim, olha, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, observa, Paulo fala então do evangelho de Cristo. Esse evangelho que Paulo fala de Cristo é o evangelho da graça de Deus. São as conquistas e as revelações que Paulo recebeu depois da cruz. Este evangelho, você não encontra ele antes da cruz, porque esse evangelho fala das coisas depois da cruz. É muito interessante, você precisa conhecer esse evangelho, porque esse evangelho vai salvar a sua mente. Este evangelho vai trazer para você uma paz para o seu espírito. Você vai reinar em vida, você vai desfrutar das conquistas e das revelações de Jesus ali naquela cruz. Paulo então diz, olha, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Olha, Paulo então vivia viajando de cidade em cidade, pregando o evangelho da graça de Deus. Paulo deixava exalar o bom perfume de Cristo, que é o evangelho da graça de Deus. E Paulo então diz, mas graças a Deus, que sempre nos conduzem vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar o bom perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então o evangelho que Paulo pregava era um evangelho que salvava as pessoas, salvava a mente das pessoas. Então aqueles que recebiam o evangelho como um bom perfume de Cristo estavam sendo salvos. E aqueles que não recebiam o evangelho como um bom perfume de Cristo estavam perecendo, estavam se perdendo. Paulo então diz, olha, para estes somos cheiros de morte. Para aqueles que não recebiam o evangelho, somos cheiros de morte. Para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus, com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo então está dizendo que, como muitos faziam na época de Paulo, negociava a palavra de Deus, tentavam ter lucros com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo que ele não, ele fazia isto gratuitamente, ele recebeu de graça e ele passava de graça o conhecimento. E é o que a gente procura fazer aqui. A gente aqui neste canal, a gente não pede dinheiro, a gente não vive com dinheiro alheio, com dinheiro das pessoas. A gente aqui nesse canal procura simplesmente ler o evangelho, ler o que está escrito e transmitir simplesmente de uma forma pura e verdadeira o evangelho da graça de Deus, o que está escrito. Então o apóstolo Paulo diz que o bom perfume de Cristo era exalado em todo lugar que ele passava. E este perfume é o evangelho da graça de Deus, salvava a mente daquelas pessoas de tudo aquilo que eles viviam. Paulo deixa bem claro
o bom perfume de Cristo. É o evangelho da graça de Deus. E em 1 de Coríntios, olha, capítulo de número 1, no versículo 18, vamos ler mais uma passagem que o apóstolo Paulo deixa mais claro para a gente ainda este assunto. Em 1 de Coríntios, capítulo 1, no versículo de número 18, Paulo diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Olha, a mensagem da cruz, o bom perfume de Cristo, é uma mensagem que para muitos é uma loucura. Quando você fala realmente deste evangelho, do evangelho da graça de Deus, o qual nós encontramos ele de Romanos a Hebreus, este evangelho não é meu, este evangelho não é eu que estou inventando, este evangelho está escrito aqui. Dentro das cartas de Paulo, o apóstolo Paulo é que foi escolhido pelo Cristo ressuscitado para transmitir esse evangelho. E nós vamos trazer aqui neste canal, no canal Crescer na Graça, vai falar exatamente deste evangelho. O canal Crescer na Graça vai trazer mensagens sobre a escatologia. São mensagens profundas que vai fazer nós entendermos qual é a nossa posição diante do Criador. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para quem ouve, para o Filho de Deus, que é uma pessoa que tem o Espírito, que é escolhido de Deus e que Deus decidir a dar entendimento, este evangelho é o evangelho que salva a mente das pessoas. Por isso é que eu estou aqui neste canal trazendo estes conteúdos, porque eu tenho conhecimento que este evangelho, ele salva a nossa mente. Salva a nossa mente de quê? Salva a nossa mente do medo, salva a nossa mente da culpa, salva a nossa mente de enganos, e nós podemos então viver dias aqui nessa terra em linha com as coisas de Deus, nós possamos viver melhor aqui nessa terra, desfrutar das conquistas e das revelações da graça de Deus, de toda a obra da cruz, de tudo que Jesus conquistou ali naquela cruz, que foi para aquele povo judeu. Nós não estamos lá nos dias de Jesus. Nós não estamos lá recebendo aquela graça que Jesus derramou sobre aquele povo. Nós precisamos entender isto, mas nós estamos aqui, olhando daqui para lá, vendo as conquistas e as revelações que Paulo trouxe e que Jesus conquistou ali na cruz, para que nós possamos desfrutar destas conquistas, que nós já nascemos em um tempo onde tudo foi realizado por Cristo ali naquela cruz. Deixa seu like se você está gostando dessas mensagens, se inscreve aí no canal, compartilha essas mensagens da graça de Deus. Você pode me ajudar assim. Não vou estar aqui nunca pedindo dinheiro a você, mas eu peço a você que esteja inscrito no canal, que dar um like se você está gostando dessas mensagens, que você compartilhe estas mensagens da graça de Deus. E nós vamos juntos crescer nesse entendimento, dias após dias. Um grande abraço do seu irmão Aldair, graça e paz.